Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui acompanhando a programação da BMC News. Agora a gente começa o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Qualicorp anuncia parceria com a Smart Fit. Rede de hospitais Mater Dei compra 95,5% do Hospital Premium. Fecomércio envia propostas ao Banco Central para aprimorar a segurança do Pix. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no BMC Estoque. É isso aí, a gente começa o estoque desta terça-feira com o meu boa tarde para minha companheira de bancada, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Muito boa tarde para você também, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A gente vai, é claro, também trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado aí no meio do dia, como o Daniel Morales sempre fala aqui no comecinho do nosso estoque. E a gente vai repercutir os principais assuntos que estão movimentando o mercado aí as últimas semanas, falando um pouquinho sobre isso com a Liana Bittencourt, que é CEO do Grupo Bittencourt, e também teremos os gráficos separados pelo Alex André, com análises também do mercado nacional e do internacional também, né, Dani? É isso aí, Hanna, e a gente começa justamente com os números do mercado financeiro nesta terça-feira. Deixa eu só tirar as minhas novas notificações aqui, que eu estou recebendo aqui. Mas a gente traz aqui o Ibovespa com alta agora de 0,87% aos 102.833 pontos. Eu deixei aqui no mapa do calor do Profit Pro da Nelogica, deixei tudo junto hoje, tá? Deixei tanto os positivos quanto os negativos nesse momento. Então a gente vê aqui o positivo, lojas americanas com alta de 5,71%, tem Uzi Minas subindo 3,97%. Olha o Magazine Luiza aqui subindo 3,14%. Tem Bradespar subindo 2,66%, Cielo 2,49%, Gerdau subindo 2,47%. Cadê aqui? Gerdau Met também 2,54%, Petri 4 aqui subindo 1,86%, Localiza subindo 1,59%, Suzano Papel 1,52%. Aqui para cima a Companhia Siderúrgica Nacional com 0,92% de alta, Semig 0,91%, Eco Rodovia 0,72%, Itaú Unibanco subindo aqui 0,44%, a MRV também subindo 0,29%. E tem os que estão em queda, como a BRF, que tem queda aqui de 3,78%. Gafisa recuando aqui 1,75%, Embraer 1,18%, Ambev recuando aqui 1,02%, Itaúsa recuando 0,54%, Bradesco aqui também com queda de 0,69%. Mas tem outras empresas caindo também, a gente vê aqui. Peraí que eu perdi o meu papel. Aqui a Minerva caindo também 2,96%, Marfrig, BID11, o Banco Inter, Ipera também caindo 0,04%, Santander também caindo, Pão de Açúcar, JBS, Copel, Banco Pan também caindo, Sabesp também recuando e o dólar também. O dólar está caindo agora 0,80% aos R$ 5,64, mas também tem os números de fora do país, né, Hanna Beltrão, que você traz para a gente agora. Com certeza, Dani. A gente vai então para os números do mercado internacional para a gente ver como é que estão os números por lá. Acabei de atualizar aqui para a gente ver como é que fecharam as bolsas lá pela Ásia. Hansen fechou numa queda de 0,03%, Xangai uma queda também de 0,73% e Nikkei recuou 0,70%. Já que em relação à Europa, a gente vê que DAX na Alemanha está com uma alta de 0,91%, FTSE no Reino Unido sobe também 0,49%, CAC na França sobe 0,75%, assim como o índice Eurostoxx, que está também com uma alta de 0,74%. Já lá no cenário nos Estados Unidos, tudo em queda. Dow Jones está caindo 0,63%, S&P 500 0,51% de queda e Nasdaq está também caindo 0,36%.
Quando a gente vem aqui dar uma olhada no barril do petróleo, está subindo. O petróleo Brent sobe 1,68% aos $82 o barril nesse momento. E o petróleo WTI também está com uma alta de 1,80% e é comercializado, então, a $79 o barril. E a gente segue de olho no mercado internacional porque o presidente do Fed, Jerome Powell, está sendo sabatinado pelo Senado dos Estados Unidos, que vai avaliar se a sua recondução ao cargo. A Giovanna Locatelli está acompanhando de perto, ela que é a nossa correspondente internacional, e tem mais detalhes para a gente sobre isso. Boa tarde, Giovanna. O que Powell disse? Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, a todos que estão com a gente. Pois é, todos, como você falou, de olho na fala de Jerome Powell. Ele disse entre os destaques, eu destaquei algumas coisas mais importantes, ele disse que o Fed acredita, ele tem essa consciência que existe um desequilíbrio entre oferta e demanda. Diz também que se o Fed observar que a inflação vai persistir e tiver que subir juros, fará. Também estabilidade de preços é importante para conquistar a expansão econômica longa, segundo Jerome Powell. Ele disse ainda que o Fed vai usar todos os instrumentos para combate à inflação. Isso, inclusive, Hanna, ele vem dizendo desde o início aí da liberação dos estímulos, Então, o Fed vem dizendo, garantindo que tem ferramentas aí para combate à inflação. Powell disse ainda que provavelmente vamos permanecer em uma era de juros muito baixos, enfim, é o que todos esperamos, e que o Fed está monitorando essa forte alta dos salários. Ele disse também que a economia não demanda mais essa política de estímulos, e este é o momento, inclusive, para começar o aperto da política monetária, Hanna. Isso, claro, a gente vai acompanhar a repercussão dessa fala do Jerome Powell durante todo o dia nos mercados, não é isso? Com toda certeza, e daqui a pouco a gente traz mais informações também, assim que terminar essa fala do Powell lá no Senado americano. E, Giovanna, também outro assunto é que a Disney, ela pode estar prestes a entrar no metaverso com uma tecnologia que permite aos visitantes experimentarem os seus parques temáticos de forma personalizada. E os testes estão sendo realizados e se baseiam na projeção em 3D de alguns dos personagens mais aclamados pelos fãs. Eu queria saber como é que vai funcionar essa experiência nos parques, Giovanna. Já pensou que bacana, Daniel e Hanna, a gente poder estar ali nos corredores da Disney e esbarrar com um personagem animado ou um personagem de um filme? Isso eu acho que vai ser bem legal mesmo. Então, essa tecnologia ela vai ser capaz de analisar a posição do visitante e, a partir disso, colocar esse cliente imerso nesse ambiente virtual, com interação aos elementos em 3D. Bom, ainda não há previsão de quando essa tecnologia, essa atração vai estar disponível para os visitantes dos parques. A novidade deve funcionar sem a ajuda de dispositivos de realidade aumentada, que são os óculos, ou aqueles outros equipamentos. A ideia é que não haja barreiras entre os visitantes e a realidade virtual criada. A empresa, como a gente acompanha, ela é super entusiasta do metaverso e, segundo o CEO da Disney, o Bob Chapek, esse recurso que mistura elementos virtuais e reais deve entrar no portfólio das produções interativas da companhia em breve. Eles estão trabalhando para isso. Com vocês. Valeu, Giovanna. Essa é uma ideia que vai pegar e vai pegar bem. Valeu, muito obrigado aí pelas informações. A gente se vê mais tarde aí no Top News. Valeu, Giovanna. Até lá. Até. Valeu. E a gente segue com o BMC Stock, agora falando do Banco Inter, que divulgou a prévia operacional referente ao quarto trimestre de 2021. Ele registrou um aumento de 2,5 milhões de novos clientes no quarto trimestre, o que totalizou um aumento de 8 milhões de novos clientes em 2021, um crescimento de 82% ano a ano. Além disso, o banco comunicou que finalizou o mês de dezembro com um NPS de 83 pontos, na zona de excelência. No geral, o Banco Inter alcançou os 16,3 milhões de clientes, representando um crescimento de 93% ano a ano e de 17% de trimestre a trimestre.
E o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas lançou hoje um novo indicador para medir a variação de preço de aluguéis residenciais. O IVAR, ou IVAR, Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, utiliza informações dos contratos assinados entre locadores e locatários, intermediados por empresas administradoras de imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em dezembro, o IVAR subiu 0,66%, uma desaceleração com relação aos 0,79% registrado em novembro. O acumulado de 12 meses ficou negativado em 0,61% em dezembro, ante a taxa de 0,70% apurada em novembro. De acordo com a FGV, a diferença na metodologia estatística gera uma grande variação entre o IVAR e a evolução dos aluguéis, medida pelos índices tradicionais. O subtem aluguel residencial do IPCA 15 subiu 6,98% no acumulado de 12 meses em dezembro, enquanto o IPCS, o aumento foi de 4,45%. E a rede de hospitais Mater Dei comprou 95,5% do Hospital Premium, um instituto de cirurgia plástica e oftalmológica. Os detalhes você confere na reportagem. O Conselho de Administração da companhia aprovou por meio de sua subsidiária RMDS a aquisição de 95,5% do hospital especializado em cirurgia plástica e oftalmologia. Localizado em Goiânia, o hospital, que opera desde 2013, possui capacidade instalada para 165 leitos, terminando 2021 com 80 leitos operacionais. De acordo com o centro hospitalar, a previsão é de que todos os leitos entrem em operação nos próximos 12 meses por conta de uma expansão das especialidades, seguindo posteriormente de um aumento em um terreno de 5.000 metros quadrados. O valor da empresa para 100% da operação e o imóvel é de R$ 250 milhões a serem pagos em 6 parcelas. Segundo a Mater Dei, esta operação, combinada com a recente aquisição anunciada em Uberlândia, é mais uma etapa da implementação da estratégia da rede de hospitais para se consolidar no segmento de assistência hospitalar de alta qualidade em uma região de demanda crescente. As companhias anunciaram agora que o fechamento do acordo está sujeito a determinadas condições precedentes a serem cumpridas pelas partes. E a Qualicorp anunciou o lançamento de uma parceria com a rede de academias Smart Fit para oferecer benefícios aos seus clientes. A companhia quer proporcionar aos clientes cuidado com a saúde por meio de assistência médica e de bem-estar com atividades físicas. Por enquanto, vale apenas por 3 meses e é destinada para os novos clientes que contratarem os planos de saúde da Qualicorp ou da rede de academias Smart Fit. E segundo também a companhia, a parceria inédita no setor vai permitir que clientes da Qualicorp ganhem até 2 meses de mensalidades grátis ao contratarem um plano da academia, da rede de academias Smart Fit. Alunos da academia vão ser beneficiados com um desconto de 20% na primeira mensalidade ao contratarem um plano de saúde com a Qualicorp. O Procon de São Paulo notificou as companhias aéreas Azul e Latam pedindo explicações sobre os cancelamentos de voos ocorridos nos últimos dias devido ao aumento de casos de Covid-19 e influenza nas tripulações. Embora a Gol não tenha reportado cancelamentos por esse motivo, a aérea também foi notificada pelo órgão. Segundo o comunicado, as aéreas também devem explicar como e com qual antecedência os consumidores estão sendo informados, se estão recebendo assistência material e quantos passageiros optaram pelo reembolso ou pela reacomodação em outro voo. No caso de reembolso, o Procon quer saber em que prazo será feito pelas empresas. Além disso, o Procon questiona as empresas sobre quantos funcionários foram diagnosticados com Covid-19 e influenza no momento, se foi exigida a vacinação para ambas as doenças e se existe testagem contínua dos funcionários, bem como escala subsidiária para a tripulação para evitar os cancelamentos.
Vamos conferir agora quem que está aqui no chat, participando aqui ao vivo do BMC Stock, né, Hanna? Vamos lá, ver quem já está deixando comentário aqui. Eu tô vendo o pessoal comentando. A Giovana saiu do Polo Norte, voltou para a Baía de Hudson. Pois é, tá vendo só? Vai mudando bastante por lá. Esse é o Helder. É, né? O Helder que já está por aqui, o MPK também já está... O MPK tá falando que eu estou embaçado. Será? Não sei. Acho Opa, deu uma embaçada agora mesmo. Aqui, ó, ou assim, eu que tô meio cega. Ficou aí o questionamento no ar. Ficou o pessoal até cobrou, cadê o óculos da Hanna e tal. É verdade, cadê seu óculos? Eu vou fazer o teste daqui a pouquinho. Quem sabe no business eu já volto, né? Com um óculos aí para auxiliar. Você podia ter feito o teste, Eu podia ter feito o teste, tá vendo só? Que eu não tenho certeza se ele é anti-reflexo. Boa. Olha só. Entre a cruz e a espada está aqui também. Rui das Neves, Ney Pérez, olha só, boa tarde, melhor programa da BMC, grande Daniel e graciosa Hanna. Olha só que meiga, porque eu sou meiga, né, Dani? Você sabe, né, que eu sou fofinha. Ela é. Sou, não sou? Muito. Sou. Pois é, o Dani tá aí para confirmar. Né? Nos bastidores eu sou muito meiga. Olha só quem tá aqui também, olha, Gilvan Bueno, mandando aqui os saudades. Inclusive grande a nossa Gilvan. produção já até deu um spoiler aí que essa semana tem Gilvan Bueno. Não sei se no estoque ou em outro, vou até pedir para nossa grande Sandra confirmar. A Sandra que traz as informações pra gente aqui. Aliás, logo a Sandra tá de volta aqui no BMC Stock, né? Que a gente teve logo, uma a gente vai arrastar ela de lá. A gente teve uma baixa aqui com um pé quebrado e aí a Sandra teve que cobrir, coitada da Sandra. Não só pé quebrado, né? Mão quebrada, pé quebrado. Tá complicado, né? Tá todo mundo quebrado aqui. Tá Caramba, meu Deus. Se juntar, não sobra um. Verdade. Olha, Rock Schnapps falando, perto da Hanna embaça mesmo. Olha puxa saquismo, hein, gente? Olha só. Professor Vinícius Química também tá por aqui. Cerveja também. Helder falando que a Hanna é Miss. Olha só, Júlio Oliveira falando, a câmera só foca em gente bonita. Valeu, Júlio. Olha, Obrigado. vocês parem de zoar, porque o Júnior acabou de entrar aqui, o grande Júnior que fica no sítio, ele acabou de entrar, ele deu uma ajustada, tá vendo só? Tá que vendo? A gente não é besta nem nada, a gente tá aqui nada. olhando pra cá, mas eu olhei aqui, tava por aqui, a gente percebeu. Gilvan aqui respondendo, abraços em todos, valeu Gilvan, abraço pra você, grande Gilvan Bueno. É isso aí. Dagmar Silveira também tá por aqui. É isso aí, gente. Valeu. Deixem aí seus comentários, seu boa tarde, sua pergunta também. Suas perguntas são importantes, afinal de contas, a gente vai ter agora aqui a Liana Bittencourt, que é CEO do grupo Bittencourt. Ela já está aqui ao vivo com a gente, vai conversar sobre a área de varejo, o setor de varejo. Liana, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Tudo bem? Estava ouvindo vocês e achando o máximo por aqui os comentários da turma. A gente se diverte, a gente trabalha, mas se diverte. A gente tem que se divertir, né, Liana? Senão não adianta. Senão não tem graça. Vamos lá então, Liana. Vocês aí, né, do grupo Bittencourt, né, vocês acompanham, né, o setor de varejo de uma ótica mais voltada para consultoria de empresas, né? E depois de 2 anos difíceis com a pandemia, eu queria saber quais os desafios e quais os conselhos, né, que vocês têm dado aos donos de empresas para que não fiquem para trás nesse novo ano. Muito bom, Dani. Daniel, é o seguinte, tem alguns pontos que a gente acha bastante relevante quando pensa no to-do dos CEOs das companhias. O que eles deveriam ter na sua lista de pontos de atenção. Acho que primeiro, eu listei 4 aqui que eu julgo que são relevantes. Depois a gente pode explorar, porque eu estava ouvindo também sobre a Disney no metaverso, e essa é uma das tendências fortes. Mas o fato acho que o primeiro ponto é colocar sempre o consumidor no centro das suas decisões. Isso não é um tema de hoje, mas é um tema cada vez mais relevante, que esse consumidor vem mudando seu comportamento. E quando ele muda o seu comportamento, você tem que acompanhar. Colocá-la no centro das suas decisões facilita muito. Eu acho que o primeiro tema é colocar o consumidor no centro das atenções. O segundo
Liana, buscar essa visão de ecossistema. Sim. Liana, desculpa te interromper, mas o pessoal está falando aqui que o seu áudio está bem complicado e não está conseguindo te ouvir. Eu vou só pedir um minutinho para o Júnior dar uma arrumada aí para ver se a gente consegue ajustar o seu áudio para trazer você de volta, tá bom? Aguenta um pouquinho aí que a gente já volta. Combinado. Então, tá? Combinado, é isso aí. Às vezes acontece aí do áudio tá ruim, então a gente vai ver se a gente consegue aí. Olha, o Rock Schnapps refaz a conexão da participante. É uma Adoro ordem. Os telespectadores, eles, né, ajudam a gente horrores aqui. O tanto que já ajudaram ali no Mapa do Calor, quando eu fico ali no telão, aperta aqui, clica com o botão direito e vai não sei o quê. E não é que dá certo? Olha Tem só. que ouvir os telespectadores. Olha, eu quero responder uma reclamação aqui, viu, Pode responder. O professor Vinícius Química falou assim, BMC é meio preconceituosa com mulher que não seja linda. Eu acho um absurdo. Olha a Hanna tá aqui apresentando. Olha, você me respeite, viu, Daniel Morales, porque já falaram aqui em cima. Esse chat tá com alguma coisa pessoal comigo, porque será? Eu tô tentando subir aqui o mouse, ele tá dando um negócio aqui, não quer subir, mas eu consegui subir. O meu também não tá subindo direito aqui, eu não sei por que é. Eu acho que é alguma coisa no YouTube mesmo. Ou é o APS. Professor Vinícius Química, só mulheres lindas passam na tela da BMC. Fica aí o questionamento, entendeu? Mas também com 7 quilos de maquiagem no rosto. Imagina, isso aqui é só um blushzinho, um batonzinho, gente, só um negocinho, ela entendeu? tem 3 quilos de espinha no rosto. Mentira, não tem nada aqui pra gente beber, não tem nem botox ainda. Não, mas ainda, né? Porque chegando a hora. Assim como o seu cabelinho, né, amigo? O quê? Tá aí já aparecendo já, né? Raízes aqui. Brancas? Sim, raízes brancas. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Será que você vai ser garoto propaganda de comercial? Cabelos brancos, nunca mais, será? Eu quero ser um jovem William Bonner. Não quero. Não, melhor não. Bom, não, mas é isso aí. Queria aproveitar que a gente está aqui, aproveitando que a gente está refazendo aí o contato com a Liana, só repercutir também que o Powell, ele ainda está falando lá no Senado norte-americano, então só para repercutir aqui algumas falas dele, ele disse agora há pouco que há um problema significativo de oferta no mercado de trabalho norte-americano, e que se a inflação persistir, teremos de adotar uma política monetária mais dura. O Powell também está respondendo algumas perguntas dos senadores e ele está dizendo também que a inflação desacelerará com o tempo, mas não sabemos o quão rápido isso deve acontecer. Ele também disse que as pressões inflacionárias devem persistir até pelo menos meados deste ano. Outra informação, ele falou também sobre o coronavírus. O Powell disse que se a Omicron persistir, pode haver uma pausa no crescimento econômico. Mas ele frisou que isso deve ser breve, que não deve ficar por muito tempo. Outra informação é que todos os membros do Banco Central esperam uma alta na taxa de juros este ano. Então são informações do presidente do Fed, o Jerome Powell, que está falando nesse momento no Senado norte-americano. Ele está respondendo perguntas dos senadores e daqui a pouco a gente ainda vai repercutir mais informações sobre as perguntas, sobre os questionamentos, né, que os senadores estão fazendo ao presidente do Fed, né, Hanna? Pois é, Dani. Vamos aproveitar então, daqui a pouquinho a gente chama, né, a nossa convidada para a gente conversar um pouquinho mais com ela. Vamos falar rapidinho, trazer atualizações de como é que tá. Vamos, a gente ver como é que aproveitar. tá o mercado nesse momento, pra gente ver como é que tá o Ibovespa aqui no Brasil. Bora lá. Pedir aí, enquanto os meninos jogam aí na tela. Deixa eu ver aqui que o Ibovespa agora tá numa alta de 1,08%, ele tá na casa dos 103.046 pontos. Ele abriu aos 101.946 pontos, chegou também numa máxima de 103.169 pontos. Vamos rapidinho mostrar aqui como é que tá, falar aqui como é que tá o nosso mapa de calor, porque o setor de varejo está em peso aqui entre as maiores altas. Petz está liderando com uma alta de 7,29%,
Depois a Mer3 sobe 4,83%, Lojas Americanas 5,31% de alta nesse momento. Deixa eu ver se tem mais empresas aqui. Ó, tem sim, Magazine Luiza sobe 2,96% agora. Depois a gente vê que tem Melios subindo mais uma vez aqui com uma alta de 4,88%. Melios que ontem estava caindo, agora está subindo 4,88%. Depois aparece aqui Cielo com uma alta de 2,99%. Natura 3,70% de ganhos também. Aí aparece Cogna e Dux, empresas aí do setor de educação. Cogna agora sobe 3,50% e Dux 2,16%. Aí as empresas do setor de petróleo também estão figurando entre as maiores altas. Vou falar aqui começando pela 3R Petróleo, que está subindo 2,96% nesse momento. O PetroRio sobe 3,68% agora também. Petri 3, alta de 2,51% agora. E as mais empresas aqui também estão subindo, né? Petri 4 sobe também 1,93%. E a Vale, né, que já ultrapassou aí o volume de negociações de 1 bilhão, a gente vê que a Vale também já está aqui subindo. Estava falando de Vale, a Vale some. Está aqui a Vale, achei. 2,01% de alta. A Azul também aparece por aqui. Vamos dar uma olhada, ver como é que está o setor aéreo, para a gente ver como é que... Ó, Gol e Azul estão subindo, né? A Azul está aqui com uma alta de 2,12%. A Gol tem uma alta de 2,2%, não. Gol tem uma alta de 0,96%. Daqui a pouquinho a gente vê como é que está. Na CVC também, né, que se inclui aí nas empresas do setor aéreo, setor de viagens, tá? Acaba que tudo acaba ficando envolvido. Tá aqui CVC, tá com uma ligeira alta de 0,26%. Depois a gente vê Usiminas subindo 3,84%, o Grupo Cosan 4,26% de alta agora. Aí eu venho aqui dar uma olhada nas empresas no setor de energia, né? Tem Equatorial subindo 1,89%. Quem mais também está por aqui? Olha só, o IRB sobe 2,26%. Locamérica, 1,57% de ganhos. E Localiza está aí subindo 1,59% nesse momento. Deixa eu ver aqui no finalzinho para a gente ver. Ó, Vibra Energia sobe agora 1,05%. BR Mall, setor de shoppings, 1,13% de ganhos. TOTVS está subindo também. TOTVS já tem alta de 1,13%. Depois aparece por aqui Grupo Fleury e Redditor, coladinho no outro aqui. Grupo Fleury sobe agora 0,98% e Redditor 0,94% nesse momento. Aí deixa eu ver aqui que tem Sul América, 0,53% de ganho. Suzano Papel, 2,64% de ganhos nesse momento. Vamos aqui então falar das maiores quedas que tem aí. Sempre o setor frigorífico está aparecendo forte aqui. BRF cai 3,61%. Né? BRF aí que é sempre muito pedida pelo nosso telespectador Helder. A gente vê BIF 3, Minerva, tá aí também recuando 3,16%, Marfrig 2,84% de recuo também e JBS também cai 0,92%. Depois aparece aqui Banco Inter com o ticker BID11 recuando 2,09%, Pão de Açúcar 1,71% de queda também. E os bancos digitais, e assim como os bancões também aparecem por aqui, além de Banco Inter, tem também Banco Pan, caindo 1,05%, depois aparece Santander, recuando aqui no nosso telão, 0,95%, e no mais é isso. Bradesco também aparece por aqui, e daqui a pouco a gente volta, né, Dani, com mais atualizações do mercado. Agora é hora de a gente voltar com a nossa convidada. Cadê a nossa convidada? É isso aí, vamos trazer de volta então a Liana Bittencourt, CEO do Grupo Bittencourt. A gente estava com um problema no áudio dela, mas já foi resolvido, né, Liana? Tudo bem? Espero que sim. Agora vocês me avisam, se agora quem não está ouvindo somos nós aqui. Isso. Aqui no estúdio. Mas a gente vai, ninguém, ó, nada vai impedir a gente de fazer essa entrevista. Não, a gente vai fazer positivo. essa entrevista na raça. Vai ser na raça. Deve ser problema agora na nossa caixinha. Agora sim, agora a gente te ouve.
Ai, que coisa Agora boa. sim, agora Agora sim. tá ótimo. Vamos até recapitular, né? Vamos A primeira recapitular. A gente estava falando, vamos iniciar agora então a entrevista, como se nada tivesse acontecido. Perfeito. Só rebobina. Liana, a gente estava falando então que vocês acompanham aí o setor de varejo, né, um tempo, né, de uma ótica mais voltada para consultoria, né, de empresas. E depois de 2 anos muito difíceis aí com a pandemia, eu queria saber quais os desafios e também os conselhos, né, que vocês têm dado aos donos de empresas para que não fiquem para trás nesse novo ano. Muito bom, Dani. Obrigado. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com vocês. Estava ouvindo-os há uns 20 minutos, ouvi sobre a Disney no metaverso e estava me divertindo com os dois aqui, trocando. Mas vamos lá. Primeiro que tem 4 pontos que eu julgo vitais na agenda de qualquer CEO de companhia, né? Eu vou falar sobre eles e depois, se vocês quiserem, a gente pode explorar as mudanças no comportamento do consumidor. Mas 4 pontos que são relevantes para que os CEOs estejam com seus negócios antenados com o momento atual. Acho que o primeiro deles é ter o consumidor no centro de todas as suas decisões. Esse consumidor hoje é um mutante em comportamento, mutante em relacionamento com as marcas, e colocá-los como, de fato, o centro das decisões facilitará o caminho das companhias nas suas evoluções. O tema, Dani, eu acho que é buscar estruturar ecossistemas. Hoje é muito difícil que uma empresa sozinha consiga entregar toda a solução que o consumidor deseja. A estruturação com ecossistemas, parcerias estratégicas com empresas que são complementares, pode ser bastante relevante para os desafios atuais dessas mudanças de comportamento de consumidor. E um terceiro ponto super importante é, como o consumidor hoje ele está mais consciente, as empresas estão e precisam buscar os aspectos do ESG, serem mais sustentáveis, serem mais focadas no ambiente e também no social, né? O consumidor vai exigir que as empresas não olhem só o lucro no curto prazo, mas sim o seu papel enquanto companhia orientada ao mundo. Então, acho que esses são 3 pontos muito relevantes, e o quarto, que não deixa em nenhum ano, é essa busca por eficiência. A busca por eficiência que vem por meio de melhores processos, melhores pessoas e ampliação de tecnologia. Esses 4 pontos eu entendo assim que, independente do negócio que você atua, vai ser relevante a construção. E, Liana, algumas empresas de varejo listadas na Bolsa crescem e funcionam a partir do modelo de franquias. Quais são, na sua opinião, os principais desafios de operação por esse modelo? O modelo de franchising, bom, o Grupo Bittencourt já atua nesse mercado há mais de 30 anos. Eu, particularmente, há 22. E o franchising, Hanna, ele passou a ser uma forma de expansão muito segura para as empresas. Na nossa análise, enquanto consultoria, você só tem mais controle de uma operação se você tiver unidades próprias. O segundo canal que oferta maior controle é o canal de franchising. Então, as empresas que estão listadas em bolsa, mas precisam de capilaridade, precisam estar em mercados onde talvez gerir de maneira própria não seja a melhor estratégia, se beneficiam do franchising como uma estratégia de expansão. E no mercado brasileiro, são muitas as empresas internacionais que chegam aqui por meio de franchising, porque é um mercado muito maduro nessa estratégia de expansão. Boa. Agora, Liana, considerando agora a expectativa de alta dos juros e da inflação, como é que vocês avaliam o impacto do cenário econômico para o varejo? Tem algum tipo de varejista que deve ter mais facilidade de enfrentar esse cenário? Daniel, minha opinião sobre enfrentamento de cenário está muito na modelagem do negócio. Empresas que hoje são mais digitais, elas vão ter
uma maior facilidade de enfrentamento nessa volatilidade, porque elas conseguem entregar e chegar ao consumidor, às vezes, de maneira mais econômica e por outros canais. Então, as empresas têm que estar mais digitais e, principalmente, mais convenientes. Quando você tem um cenário econômico que puxa juros, alta de juros, inflação, você tem que buscar ganho de eficiência. E hoje, ganhar eficiência sem uma empresa digitalizada, que coloca a tecnologia a favor da eficiência operacional, é muito difícil você ser muito competitivo. E aí você vai tentar repassar para o consumidor não vai aceitar, e vai buscar aquelas empresas que entreguem um melhor custo-benefício. Eu acho que a digitalização está muito ligada a essa busca de eficiência, que vai fazer com que as empresas sejam melhores no seu processo como um todo. Uhum. E uma das questões centrais do setor varejista é a concorrência. E como é que a concorrência internacional afeta os comerciantes e também de que forma o e-commerce e a digitalização das relações impactam os modelos de negócios? Ótima pergunta, Hanna. Hoje o nosso varejo de vestuário já sofre influência do cross-border, né? Que é a venda de empresas que nem estão no Brasil por meio do online. Não tem jeito, assim, o nosso mercado precisará se digitalizar mais e precisará buscar inteligência de tecnologia para ser mais ágil, mais econômico e mais próximo do consumidor. Vocês falavam há pouco sobre a Disney avançar para o metaverso. A digitalização é um tema que quem não está digital terá razoáveis dificuldades em se permanecer no mercado. Porque hoje são muitas as estratégias de acessar esse consumidor. A gente está falando do metaverso, que as empresas internacionais já se apresentam no metaverso, inclusive empresas, por exemplo, de moda. O metaverso é uma tendência forte para 2022. Ano passado se falou muito sobre o live commerce, e muitas empresas usaram o live commerce com as suas lojas fechadas. A gente está vendo aí um movimento hoje de, às vezes, ter loja fechada por não ter gente saudável o suficiente para trabalhar e estar com as lojas abertas. Já tem pedidos de redução de horário em shopping centers. Então, a tecnologia ela vem a favorecer esse relacionamento e essa proximidade do consumidor, apesar de alguma dificuldade no ponto físico. Quando a gente fala de digitalização, é a venda no marketplace, a venda no online, a venda no live commerce e a venda no metaverso. São todos temas que vão ser muito relevantes para o varejo. E não dá mais para negligenciar, né? Ter um site ou vender no e-commerce já não é suficiente. Com certeza. Com certeza. Ô, Liana, tem uma pergunta aqui do Helder. Não sei, você responde aquilo que você puder responder, tá bom? O Helder, Lógico, ele está fazendo ele está fazendo a seguinte questão. Como que você vê a Magalu fazendo lucro de 500 milhões de lucro em 2020, 2021 e um e-commerce na ordem de 10 bi? E em alguns trimestres, a companhia pode continuar sofrendo agora em 2022? O tema Magalu é um tema sensível. Eu respeito muito toda a gestão que foi feita. Eu acho que o Fred tem uns aspectos voltados à digitalização que são mesmo inovadores, mas é uma empresa que neste momento tem sofrido quedas constantes. Eu imagino que haverá aí potencialmente uma retomada, porque é uma empresa muito, na minha visão, contemporânea e inovadora nos seus modelos de gestão. Uhum. Boa. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que chegou do Gabriel Monteiro. Ele pergunta como é que as empresas menores podem se blindar nesse cenário digitalizado. Ele fala assim, nós vemos que é um mercado muito tecnocrata e por muitas vezes perigoso para quem não investe tanto capital em segurança digital. Verdade, acho que a segurança cibernética é um tema bastante relevante. Eu não sei se eu ouvi direito, Kleber, né? Tá bom. Kleber, tem um ponto que eu acho que todos os...
Gabriel, desculpa. Gabriel, tem uma questão relevante na minha visão, que é: não devemos imaginar que a digitalização é apenas para as grandes empresas. Talvez a digitalização tão robusta, para você ter vendas de 10 bilhões, certamente você vai ter um investimento muito alto. Mas não dá para imaginar que hoje uma operação, um pequeno varejo, ele não use ferramentas de digitalização no atendimento que são muito econômicas, são links de pagamento, vendas pelo WhatsApp Business ou outra ferramenta, ter um online que favoreça o seu cliente acessar e você entrega a partir da sua loja, até mesmo implantar o live commerce. Hoje tem ferramentas bastante econômicas de live commerce e te é uma possibilidade de vendas humanizadas de maneira digital. Então, eu não acredito que a digitalização é só para as grandes empresas, pelo contrário, a digitalização, o contato e o relacionamento próximo por meio de plataformas digitais é possível sim para o pequeno varejo. Nossa, isso daí foi chuva? Foi um trovão aí? Jesus amado. Vocês ouviram? Eu fiquei pensando, será que passou? Do céu. Olha, ela é muito centrada, porque o Daniel me conhece. Eu teria dado um grito. Se fosse aqui, essa daqui já tinha tomado acabou, virava pulo, meme né? na internet inteira. Já dando um pulo sem condições. Ai, gente, não, aqui também tá chovendo, por isso que eu perguntei. Tem uma pessoa aqui na minha sala que se assustou. Ah, imagino. Não, foi um raio, Foi gente. sim, Foi foi uma vendo o bomba mundo. que caiu, mas tudo bem. Vamos lá. Liana, tem uma pergunta agora do Luciano Costa. Ele pergunta o seguinte: Liana, como é que você acredita que seja o futuro dos shopping centers com as vendas online crescendo? Ótima pergunta, muito boa pergunta. A gente vem avaliando, bom, primeiro que tem uma questão relevante. O Grupo Bittencourt não acredita em expoentes. Tudo acontecerá no online, então o físico deixa a importância. Pelo contrário, eu acho que a união do físico e do digital é o que é de fato importante. Importante para estar próximo do consumidor, importante para ter agilidade na última milha. Então essa união é o que fortalecerá o varejo e não a separação efetiva. Quanto aos shopping centers, eu acredito numa mudança de o que significa uma loja. Então, se o pequeno varejo acha que a loja é uma loja prateleira, o único objetivo que essa loja tem é expor produtos, eu acho que ele pode ser facilmente trocado pelo e-commerce. Mas se a loja compreende que naquela operação ela entrega uma curadoria que eu não tenho no online, então eu vou até lá e a vendedora me ajuda a aprender sobre, por exemplo, estilo, uma vez que eu vou comprar roupa. Que aquela loja tenha serviços que adicione ao mix de produtos. Né? Então, por exemplo, um mix relacionado, você tem produtos, mas você tem serviços atrelados. Isso tem, muitos varejos já têm feito um trabalho nesse sentido. Você tem aquela loja como uma área com uma área de entrega de produtos, é um hub de distribuição, ele tem serviços naquela operação. E o shopping vai ter que ser mais entretenimento. Né? Não é à toa que as áreas de entretenimento estão crescendo tanto nos shoppings. Ele passa na loja para buscar um produto, às vezes que ele fez a compra no online, ou para utilizar de um serviço na loja ofertado, ou mesmo para o relacionamento. Então, as lojas precisam avançar no que significa esse conceito de loja. Hoje, a loja tem que ser um hub, tem que ser uma área de entretenimento, tem que ser uma área de relacionamento e de curadoria. E o próprio shopping center adiciona cada vez mais experiências, conveniência, entretenimento, para que ele seja um hub mesmo naquela região onde ele se localiza. Uhum. E se as empresas tivessem que montar uma to-do list, né, com os pontos cruciais que devem ser desenvolvidos pelas empresas, quais seriam esses pontos, Liana? E também quais são os elementos e os investimentos, né, que devem se atentar, que os investidores devem se atentar na hora de selecionar aí os seus investimentos? Eu acho que são 4 frentes. Primeiro, como eu disse, eu não acredito que dá para você se ausentar do digital. E quando a gente está falando de investimento no digital, é em live commerce,
são nos marketplaces, é no online e é até no metaverso para as empresas mais ousadas e inovadoras. Então, acho que o investimento no digital é muito relevante, porque ele vai trazer também eficiência operacional. O segundo ponto, na nossa avaliação, é a questão de entregar a conveniência. E entregar a conveniência para o consumidor, você ter uma logística melhorada, é você ter mais capilaridade. Hoje os consumidores desistem de compras no online porque vai levar uma semana na entrega, quando tem um outro player que leva 2 dias. Às vezes você, inclusive, paga mais para receber mais rápido. Então, essa conveniência de uma melhor logística, uma melhor parceria mesmo de hubs logísticos e, inclusive, tecnologia, entendo que é um ponto bastante relevante. Então, essa conveniência. Depois, investir em pessoas, né? Esse lado humano. Nós estamos ainda, né? Mas já são quase 2 anos de pandemia. E as pessoas carecem do relacionamento humano. Elas carecem dessa necessidade de conexão, de curadoria, de relacionamento. Então, investir nessas relações verdadeiras com os consumidores. E, por fim, eu diria sobre o tema da consciência. Os nossos consumidores exigirão mais responsabilidade com o meio ambiente, mais responsabilidade com o social, de termos empresas mais sustentáveis, que não estão apenas olhando o lucro no curto prazo, mas entendendo o seu papel na sociedade. Por isso que o ESG vem tão forte, impactando as empresas listadas em bolsas. É um tema que requer, sem dúvida nenhuma, um investimento de mapeamento de como estão suas práticas de ESG e um plano de ação para alteração. Eu entendo que esses são os 4 pilares, assim, o digital, a conveniência, o humano e a consciência. Perfeito. Legal, boa. Liana, tem uma outra pergunta aqui, que é do Júlio Oliveira. Ele pergunta assim, como concorrer com ML? ML eu não sei se é Mercado Livre ou Magazine Luiza, que pode torrar dinheiro para ganhar o share se for preciso. Na realidade, as duas podem fazer isso, né? Certo. Então, vamos lá. Quando eu disse que ecossistemas é uma forma de ganhar mercado, as empresas que nós estamos falando, elas são verdadeiros ecossistemas. Então, ela tem sim um diferencial competitivo frente ao mercado. Provavelmente, um pequeno, ele não vai conseguir lidar diretamente com a competição, mas pode ser aliado. Onde é que eu ainda acho que tem oportunidades? Tem a oportunidade no comércio local, no relacionamento local. Então, vamos imaginar que eu sou uma mercearia de um bairro e eu vou concorrer com grandes players. Eu tenho que ter, talvez, um melhor relacionamento com o meu cliente, entregar um pouco mais de conveniência, conhecê-lo pelo nome, entender as suas preferências. Essa aproximação verdadeira com o consumidor é mais difícil para as grandes companhias. Elas não têm esse skill da pessoa que conhece o bairro, que conhece a sua comunidade, que conhece a sua carteira de clientes pelo nome. Essa é uma das formas relevantes que o pequeno pode se aproximar. E nessa pandemia tem um aspecto que me ajuda a responder essa pergunta, que é, muitos consumidores começaram a valorizar o comércio local. Essa interpretação de que eu valorizo a padaria do meu bairro, a mercearia do meu bairro, a lavanderia do meu bairro. Então, se apropriar dessa valorização, que é uma mudança no comportamento do consumidor, de valorizar as economias locais, da proximidade, daquele que te conhece. Eu acho que esse é um aspecto bastante que deve ser, e olha, não precisa de grandes sistemas, né? É um Excel, um caderno de anotações na sua essência, assim, de maneira mais simples, mas que você entenda as preferências do seu consumidor, ligue para ele de tempos em tempos, entenda como você pode melhor atendê-lo. Talvez aí more a diferença. Vai ser difícil competir na tecnologia, no preço, na agilidade. Então, vai ter que buscar mais esses aspectos humanos. Boa.
Liana, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Stock. O pessoal aqui no chat aqui gostou bastante da entrevista. Até falaram que você já poderia até fazer parte aqui do BMC. Olha só, tá vendo? Olha a responsabilidade. Hein? Uau! Isso foi um elogio. Boa, olha só. Paula Moraes está ouvindo? Ó, importante, isso é legal. Mas eu queria que você deixasse aí suas considerações finais. As minhas considerações finais eu acredito muito no nosso Brasil, na nossa economia, no nosso varejo, nesses empreendedores incansáveis que temos. Então eu acho que assim, não ficar parado pelos desafios, mas estabelecer o tamanho de negócio, tamanho de seguir em frente. E que eu estou à disposição nos meus canais também, se qualquer pessoa quiser entrar em contato, vou ficar bastante feliz em poder ajudar. Perfeito, então. Liana, muito obrigado mais uma vez aqui pela participação. Abraços para você e, por favor, volte mais vezes. Tá bom, muito obrigado. Tchau, Hanna. Tchau, Daniel. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Obrigada, Liana. Até, tchau, tchau. Essa foi a Liana Bittencourt, CEO do grupo Bittencourt. Obrigado mais uma vez aí a Liana, excelente entrevista com ela. Fala muito bem sobre o varejo, bem bacana. E ainda tinha muitas perguntas aqui, gente, mas não deu para fazer. O pessoal estava inspirado hoje, mandou muita pergunta. O pessoal hoje está inspirado. Tem dia que ninguém está inspirado. Continuem hoje tá. assim, não, tô brincando, né? gente. Não, mas legal, gente. Realmente a entrevista é muito boa. Ela responde muito bem e isso facilita ainda mais. Valeu, muito obrigado aí. Hanna, olha só o MPK, você viu o que ele escreveu aqui? Cadê? Olha, o que ele colocou? Cuidado, Daniel, poderíamos ter uma dupla feminina no estoque. Será? Já estão me expulsando do estoque. Caramba, olha só. Valeu, MPK. O professor Vinícius me defendendo. Ó, dá pra ver que a Hanna é super doce de lidar, pelo olhar dela. Né, Daniel? Sim, você não passa frio, professor. Você está coberto de razão. Bom, meu Deus. Vamos agora, né? Vai lá, a gente já chama o Alex André? O que Pode você chamar, acha? A gente fica à fala vontade. rapidinho do mercado? Então vamos chamar o Alex André, depois a gente fala de mercado. Olha ele aí, que sempre aparece rindo, né? Perguntando o que está acontecendo com o estoque a cada dia. Mas e aí, Alex, tudo bem? Muito boa tarde para você. Vamos então aos gráficos, né? Que você sempre separa, o pessoal fica ansioso aí, esperando para dar como é que está o mercado nacional e internacional, né? É isso aí, Hanna. Não tem como não dar risada junto com vocês aí, viu? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado. A gente sempre tem a questão do Fed, né? Inclusive, vocês cobriram, né? A princípio é a questão da coletiva do Fed, né? Que foi muito comentado. Inclusive, os gráficos de hoje vão ser muito pautados por esse discurso que teve hoje. E essa perspectiva, né, a gente já estava conversando aqui alguns trimestres atrás, né, e principalmente agora no último, e o que deve ser aí a principal pauta para esse ano de 2022, tá? Então, vou colocar aqui, compartilhar a tela agora para todo mundo acompanhar qual que é a leitura que a gente enxerga, principalmente, né, para a Bolsa, né, ou seja, principalmente lá fora, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui, a gente já começa. Só um minutinho, a gente já compartilha a tela, porque assim, a questão é o seguinte, né, a gente tem a questão do Fed, né, ou seja, que ele está sinalizando, né, ou seja, que a inflação era temporária, né, agora ele muda o discurso totalmente, coloca-se, né, ou seja, com uma relação, deixa eu só ver se o gráfico está na tela, pessoal, Daniel, Hanna, se puder confirmar aí, a gente já começa. Aparece para vocês aí? O Hanna, tá certinho. Daniel, aparece a tela aí para vocês? Tá certinho. Então, vamos lá. Aqui eu não consigo ver minha tela aqui. Quando eu compartilho, a tela fica cheia aqui. Mas vamos lá, pessoal. Interessante é o seguinte, né? Eu estava falando sobre o discurso do Fed, né? Ou seja, o Jerome Powell. O que ele falou, né? Ou seja, os principais pontos do discurso se for para precisar subir a taxa de juros, né? Por causa da inflação, eu vou subir. Os gargalos de produção ainda continuam, né? Ou seja, esperava-se, né, que isso deveria arrefecer no curto prazo
agora no finalzinho do ano, começo desse ano, não aconteceu. Inclusive, a gente tinha trouxido até alguns gráficos aqui anteriormente falando sobre essa perspectiva global e também sobre a declaração, né, ou seja, sobre essa alta de juros que já está sendo precificado na curva. Inclusive, nós falamos ontem, né, ou seja, o Tesouro de 10 anos, né, desde o mês passado até agora, né, saiu da ordem de 1,38, 1,40 para bater até a próxima de 1,8. Então, isso que a gente está vendo nesse gráfico aqui, pessoal. A gente tem aqui essas duas linhas. Primeiro, né, essa linha azul é o título Tesouro de 10 anos, o rendimento do Tesouro, né, o principal título global. A gente já consegue observar que está batendo ali na casa de 1,80, né, 1,8. E aqui nessa linha branca, nós conseguimos observar, né, pela linha ali do MSI, né, seja de bancos dos Estados Unidos, né, o desempenho relativo, né, ou seja, o que contribui aqui? Os yields, né, ou seja, do Tesouro, é muito correlacionado, né, positivamente os grandes bancos, ou seja, os spreads do setor financeiro, principalmente dos bancos, eles aumentam à medida que o juro sobe. Ou seja, à medida que tem esse grande rotation, né, ou seja, se o Banco Central dos Estados Unidos passa uma leitura que os juros vai subir, e isso traz uma preocupação maior para a growth, né, ou seja, para os ativos de crescimento, principalmente de tecnologia, o setor financeiro sim pode ser beneficiado, né, inclusive o setor financeiro americano, que tem reagido agora, inclusive bem, né, nesse ano de 2022, agora no comecinho, porque tem essa leitura ainda, né, que esse gap ainda não fechou, né, então a gente tem inclusive a gente já tinha assinado diversos gráficos, né, falando sobre o setor financeiro nos Estados Unidos e na Europa, que tem um grande desconto não só sobre PI, né, seja o preço sobre lucro, mas também em relação ao título dos tesouros de 10 anos, esse gráfico colabora muito bem com essa visão, tá? A gente continua falando sobre esse gargalo de produção, né, que foi um tema do discurso de inflação, né, do Jerome Powell hoje, e a gente traz esse gráfico aqui, que a gente fala da taxa spot, né, ou seja, a taxa à vista de container, que aumentaram 5 vezes desde os níveis pré-pandemia. A gente consegue observar que ainda tem um gargalo de produção muito considerável, né, e a gente indo para a cadeia logística ainda se enfrenta esse grande desafio, e esse gráfico ele mostra, né, o índice de frete de containers da China, né, quando a gente fala aqui na taxa spot. Então, ou seja, ainda está muito alto, né, ou seja, ainda não se arrefeceu, mas se a gente olhar, né, de forma geral aqui nesse próximo gráfico, a gente consegue observar nessa linha aqui, né, que é a linha do PMI, né, de manufatura, a gente consegue ver que as tensões, né, da cadeia de suprimentos global começam a diminuir, e os índices de preços de insumos e produtos caíram. Inclusive, hoje até repercutindo, né, ao lado do IPCA, né, claro que a gente não está falando sobre o produtor, né, que é o PPI, mas olhando como fosse o CPI aqui no Brasil, né, ou seja, se a gente olhar principalmente a questão do IPCA, veio ali dentro do consenso, né, mais ou menos dentro, mas o que o mercado espera, né, daqui nos próximos meses, que lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, tem uma linha, né, que tem ali uma menor força, como posso dizer, a questão da inflação. Claro que a gente consegue observar as commodities ainda em alta, isso também colabora, né, para os produtos, principalmente ter esse gargalo de produção muito grande, e também em relação a preços, né, ou seja, os preços ainda sendo repassados. Então, o próprio petróleo mesmo que a gente tem comentado, né, seja acima de $80, ainda reforça um tom de inflação mais alto, tá? Então, ou seja, são diversos pontos que a gente deve se considerar, mas na parte da indústria, a gente consegue observar que esse desafio, né, da cadeia de suprimentos começa a diminuir no curto prazo, como a gente consegue observar nessa linha ali de 2022, essa diminuição, né, dessa elevação ali no começo do ano, tá? Então, ou seja, a gente só pode observar um cenário um pouco mais consolidador a partir ali do segundo, terceiro trimestre desse ano, tá? Bom, aí a gente muda um pouco de assunto, a gente vai falar um pouco de China, e esse gráfico do Goldman Sachs, acho que fica um pouco difícil de entender para quem não entende do que está acontecendo lá sobre relação, né, das empresas de tecnologia, né? A gente consegue observar que as empresas de tecnologia estão sofrendo um desafio muito grande em relação à interferência do governo, inclusive até saíram matérias, né, inclusive a gente repercutiu aqui no BMC News também sobre a questão, né, do próprio Alibaba, né, que tenha comentado sobre essa relação da interferência na China. A gente vê as ações caindo, né, até mais de 50%, né, em determinado período, e isso também traz uma relação de diminuição, né, principalmente um grande desconto, né, do preço do papel, e também em relação ao preço-lucro. E aqui a gente está falando da Tencent, né, de uma companhia que está sendo negociada, né, a 23 vezes, né, preço sobre lucro, né, quando a gente está projetando a 12 meses, que é mais ou menos ali uma vez, né, o desvio padrão abaixo do nível médio histórico de 29 vezes. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala das empresas de tecnologia de forma geral, a gente está reajustando esse PI, tá? Quando a gente fala de China, as empresas também
China, Hong Kong, né, enfim, colocando tudo isso no mesmo basket, a gente coloca ali um PI médio histórico, não de 29, mas de 25. E se a gente considerar em termos do Alibaba, esse desconto é muito maior. Ou seja, o que esse gráfico simboliza? Que as empresas de tecnologia estão negociando abaixo do desvio padrão, ou seja, sendo negociadas abaixo da linha média histórica, e esse desconto ainda deve continuar, e de acordo com alguns gestores, essa retórica, né, ou seja, de comprar as ações de tecnologia chinesas, depende muito de como o governo deve atuar, principalmente com a listagem das empresas nos Estados Unidos, e também em relação, né, aos massivos investimentos relacionados à parte social, que é uma pegada que o governo está adotando muito, inclusive isso tem trazido aí uma certa discussão por parte dos gestores, tá? Então, inclusive, o que eu quero trazer nesse gráfico é que há sim, né, um grande desconto, né, mas alguma parte dos gestores tem tomado alguma posição, tanto na Tencent, Alibaba e outras grandes companhias, mas tomar cuidado em relação às interferências, e isso a gente não tem como ter controle do que deve acontecer nos próximos meses, tá? Bom, aí esse gráfico a gente muda um pouco de assunto, a gente começa a olhar sobre a relação de previsibilidade, né, de crescimento das economias globais. Então, esse gráfico do JP Morgan, ele olha principalmente o que está acontecendo, né, desde ali de outubro até agora, 2022, em relação ao crescimento global. A gente consegue observar que Estados Unidos, emerging markets, né, que é que o Brasil está incluído, né, mercados emergentes, e Europa, a gente está bem flat, ou seja, a gente não teve nada, né, de crescimento, mas também teve uma estabilização, principalmente nos últimos 2 meses. Então, a gente consegue observar essa mudança acumulada nos índices, né, de revisão das previsões de crescimento do JP Morgan, né? Então, ou seja, a gente consegue observar que agora, né, ou seja, desde julho, né, onde nós tivemos ali um crescimento até moderado nos Estados Unidos e na Europa, a partir de então, no segundo semestre para cá, a gente conseguiu ver uma grande queda em relação à previsibilidade de crescimento das economias globais, né? Então, ou seja, a economia dos Estados Unidos, que ainda continua muito forte, e da Europa. Então, se a gente separar até mesmo o que aconteceu na Bolsa no ano passado, aqui na nossa B3, a gente consegue observar que o primeiro semestre foi muito bom, né? E o segundo semestre devolveu tudo que a gente ganhou no primeiro e até caiu adicionalmente, né, na margem. Então, isso que a gente consegue observar também do que está acontecendo lá fora, se a gente dividir em 2 períodos esse gráfico, né? Então, não surpreende muito a gente ver o índice do emerging markets bem pior do que ali em relação ao começo do ano passado. Então, a principal discussão que a gente está vendo aqui em relação ao emerging markets é realmente qual vai ser o impacto dessa retirada de liquidez global e qual deve ser esse movimento tanto para em relação, né, ou seja, de juros maiores aqui no Brasil, esse movimento do cash and carry, né, ou seja, esse movimento que a gente consegue observar principalmente de investidores buscando juros maiores aqui, e também a gente consegue observar um movimento, né, por outro lado, em relação a papéis mais líquidos, ou seja, papéis com maior capitalização, e isso agora no curto prazo com um movimento chamado ali de flight to quality, tá? Então isso a gente deve observar ali nos próximos meses, e emergentes tem um tom de atenção adicional com esse movimento do Powell, né, ou seja, de subir os juros e penalizar, principalmente o S&P e Nasdaq por lá com as suas empresas de crescimento, né? A gente traz esse gráfico aqui, a gente já trouxe esse gráfico anteriormente, né, para quem nos acompanha aqui diariamente. Esse gráfico é bem interessante, que ele mostra a exposição de equity, né, ou seja, exposições de ações em relação ao AUM, ou seja, o total, né, referente ali ao total de todos os ativos, né, ou seja, que os clientes possuem, dos clientes privates, né, do Bank of America, né? Então, ou seja, a gente tem ali uma relação de mais de 65% de todos os clientes do Bank of America, clientes privates do Bank of America, estão alocados em ações, tá? Ou seja, nível recorde. Lembrando que o último pico foi em março de 2015, quando bateu 62%, e a média está girando entre 56% e 55%, tá? Então, ou seja, está muito acima da média. A gente consegue observar os clientes privates, né, do Bank of America e diversos bancos, né, também muito alocados em ações, quando a gente está falando desse tipo de movimento. Claro que a maior parte não é Brasil, né, é Estados Unidos, é Europa, enfim, são as maiores economias do mundo, mas vale lembrar ainda que mesmo com esse aumento de juros dos Estados Unidos, se a gente olhar o prêmio, né, também em relação à Bolsa, ainda continua bem atrativo, tá? Ou seja, investir em ações nos Estados Unidos, claro, depende de cada risco, né, de cada perfil do investidor, mas ainda investir em ações ainda tem um prêmio de risco interessante por lá, tá? Então, esse é o tipo de movimento que os clientes têm adotado, os clientes private.
Bom, esse gráfico é interessante, acho que não dá para ver muito bem, mas eu vou explicar para todos vocês que estão nos acompanhando. A gente começa a olhar um pouco sobre o setor farmacêutico nos Estados Unidos e começa a despertar um pouco da atenção, né? Inclusive, né, a gente consegue ver a Sanford, né, Bernstein, ou seja, uma grande casa nos Estados Unidos, despertou uma atenção tanto pelo múltiplo, né, relativo EV/EBITDA, né, ou seja, enterprise value por geração de caixa. A gente consegue observar que está muito abaixo da média histórica, né, ou seja, esse setor ainda está muito descontado em relação a esse múltiplo, e ainda o que a gente consegue observar, e nenhuma surpresa, né, ou seja, que o Biden e o risco da legislação, né, de preços de medicamentos tenham feito que o setor, né, diminuísse a atratividade, né, de acordo com a casa. E eles acreditam que o risco praticamente acabou, ou seja, ainda tem prêmio na mesa. E esse gráfico à direita mostra, né, que o setor ele passa, se a gente colocar uma taxa, né, de crescimento terminal de 1,3% para 3%, essa simetria, né, do setor, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, chega a próximo de 30% de upside, ou seja, ainda tem uma taxa de crescimento muito grande de upside para o setor como um todo, tá? Ou seja, o setor de farmácia nos Estados Unidos, o setor farmacêutico que tem uma simetria positiva de acordo com os principais gestores do mercado, tá? Então, os principais casos aqui. E esse gráfico aqui, o que é interessante, é que a gente tem discutido bastante, né, sobre esse movimento de value para growth, né, ou seja, growth para value, né, ou seja, as ações de crescimento para as ações de valor. Então, a gente tem esse gráfico interessante, que mesmo que as ações de valor tenham ganhado notoriedade agora, né, no year to date, né, ou seja, até o momento, principalmente agora no mês de janeiro, com essa revisão, né, ou seja, que os principais bancos estão olhando que o juros nos Estados Unidos deve subir agora em março, então esse movimento tem acelerado agora no curtíssimo prazo, e a gente olhando, né, esse fator, né, de performance, que o growth ele consegue observar que teve a menor performance, né, ou seja, 16% negativo, e 26% em value, ou seja, simplesmente esse gráfico mostra que os investidores estão vendendo as ações de crescimento e comprando as ações de valor, né? E por hora, de acordo com o comentário do próprio Goldman Sachs, né, que é esse gráfico aqui, ele coloca, mesmo com esse fator de melhor desempenho, né, que é em 2021, que foi principalmente ali o value, né, ou seja, de valor, que entregaram aí retornos positivos, mas mesmo assim eles ficaram 4 anos no negativo, né, ou seja, sem comparar com 2021. E o desempenho superior, né, das ações de valor sobre as ações de crescimento foi muito significativo, mas ficou aí de uma forma aquém do esperado, né, e o Goldman Sachs escreve que, apesar dessa alta, o valor ainda é barato versus o histórico, sugerindo potencial para mais alta. Ou seja, mesmo um crescimento muito forte no ano de 2021, olhando, né, para uma janela de 5, 10 anos, as ações de valor ainda estão muito descontadas referente às ações de crescimento, ou seja, eles acreditam que esse movimento deve continuar. E esse gráfico a gente também olha, né, parecido com aquele primeiro gráfico que a gente estava comentando, que são ali, né, numa linha clara, essa linha branca aqui mais clara, né, que é o título do Tesouro de 10 anos, comparado com as ações, né, de valor, né, Russian 1000, ou seja, as ações small caps de valor contra as ações de growth. Ou seja, como se fosse um long short aqui, né, ou seja, as ações de valor tendo um upside maior sobre as ações de crescimento, né, à medida que o juro sobe, né, ou seja, a gente consegue observar que esse gap ainda não fechou, ainda tem uma boca aqui de jacaré, como alguns economistas dizem, né, as analistas dizem, ou seja, tem uma vertente ainda de crescimento para fechar essa curva, então isso tem prêmio na mesa, e alguns investidores já olhando esse tipo de movimento que deve se acelerar também nos próximos trimestres, à medida que o Tesouro de 10 anos também, o rendimento do Tesouro suba nos próximos meses, tá? Caso isso aconteça. E se a gente olhar em relação a múltiplo, né, a gente tem esse gráfico que é muito interessante, esse último gráfico, que a gente fala sobre PI, né, ou seja, o preço sobre lucro, tanto das ações de crescimento, né, do S&P 500, quanto das ações de valor do S&P 500, né. Então, a gente tem aqui, mesmo com essa grande alta, né, ou seja, a gente está vendo que o PI está tradado em torno de 26,8, quase 27 vezes, e as ações de valor ficando a próxima de 18 vezes, né. Então, próximo, né, esse nível, né, a gente conseguiu observar que ainda tem um grande desconto, né, ou seja, as ações de valor, como até mesmo reiterando, né, o comentário ali do Goldman Sachs, né, que a gente colocou aquele gráfico mesmo com 26% de contribuição, ainda, né, esse rotation deve continuar, e se a gente olhar bem na última linha aqui, né, ou seja, bem no comecinho de 22, a gente consegue observar que ainda mesmo essa retomada, né, ou seja, as ações de valor ainda tem um potencial muito maior,
e então, inclusive, essa diferença, né, deva diminuir ao longo do tempo, tá? Então, esses são os principais gráficos de hoje, Daniel, Hanna, sempre para auxiliar todo mundo aqui a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Então, ao Alex André aí pelas... Isso. Valeu, Alex. Um abraço para você. Esqueci de tirar o gráfico. Até amanhã. Eu vi. É que você não está acostumado, tchau, né? Já tiraram o Alex. Pô, tá bom. Tá então, vendo? Voltou. Agora Despedir dele. É que você não está acostumado, Alex. Obrigado, mas outra hora você se acostuma. Abraço, tchau. Tchau, Alex. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segue contigo, Rana Beltrão. Vamos seguindo aqui, né? Senti até num jogo de futebol aí com esses 50 R's que o Daniel Morales fala, mas tá bom. Vamos continuar aqui falando agora que a FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, enviou ao Banco Central propostas para aumentar a segurança na utilização do Pix. Os detalhes você confere agora na reportagem. Na tentativa de defesa contra o aumento de fraudes e crimes, o Banco Central já havia adotado novas medidas para o uso do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos, como a limitação a R$1.000 para transferências no período noturno, mas a FEComércio São Paulo avalia que as medidas são ineficientes. Em nota, a federação explicou que os criminosos utilizam contas laranja ou contas de aluguel para cometer os crimes, direcionando rapidamente os recursos extraídos, de forma que não seja possível o rastreamento dos valores. Uma das propostas do Banco Central é restringir transferências imediatas para contas novas, que tenham sido criadas há menos de 3 meses, considerando que muitas delas são feitas apenas para a realização de fraudes. Outra medida também sugere combinar essa regra com a adoção de medidas para verificar a identidade de recebedores. A ideia é que nas primeiras 3 operações, o usuário realize uma dupla checagem, confirmando, por exemplo, os dados via celular e e-mail ou inserindo um código de segurança, o que permitiria a rastreabilidade das informações. A FEComércio São Paulo propôs ainda o aumento dos critérios para a abertura de contas digitais, como a confirmação da veracidade de documentos enviados via reconhecimento facial, biometria ou código, mas reconhece que as medidas não vão acabar com o problema, mas tendem a dificultar ações criminosas, facilitando a identificação de transações suspeitas. A B3 divulgou os resultados de dezembro, mês em que o volume financeiro médio diário foi de 29 bilhões e 846 milhões de reais, valor 15,7% menor na comparação com o mesmo intervalo de 2020 e de 6,4% sobre novembro. Os números de investidores ativos chegou a 5 milhões, com alta de 53,7% ante dezembro de 2020. O valor de mercado das companhias recuou 7% na comparação anual e 1,5% na mensal, para 4 trilhões 602 bilhões de reais. E a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas na safra de 2022 deve somar 277,1 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Apesar de ter havido um declínio em relação ao segundo prognóstico, a previsão ainda é de uma safra recorde. O aumento da produção no ano ocorre por causa do crescimento previsto para a soja de 2,5% e para o milho de primeira e também de segunda safra. A estimativa final para a safra de 2021 totalizou 253,2 milhões de toneladas, sendo 0,4% menor que o obtido em 2020. Ante a previsão anterior, houve uma alta de 420,6 mil toneladas. Arroz, milho e soja responderam por 92,6% da produção e 87,3% da área colhida. É isso aí, Rana, muito bom, dando aí informações do agro, né, Rana Beltrão? Bom, vamos ver então agora aos números do mercado financeiro, chegando aqui ao fim do BMC Stock. A gente traz aí os números do mercado financeiro no Profit Pro da Neológica, né, Rana? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver como é que estão os números nesse momento. Deixa eu minimizar aqui. A gente consegue dar uma olhada agora, deixa eu só ver se está certinho no dia. Pronto, agora sim.
porque o Ibovespa agora está subindo 1,57%, está na casa dos 103.546 pontos. Ele abriu o pregão hoje aos 101.946 pontos, chegou numa máxima de 103.546 pontos, está encostando aí novamente nessa máxima. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente já consegue olhar aqui, né, a maior parte das empresas elas estão aparecendo aqui na nossa ala verdinha do mapa. Vamos destacar aqui para Petz, tem o bloco aqui do setor de varejo em peso subindo. Petz agora sobe 8,07%. Depois a gente vê aqui Lame 4, lojas americanas subindo 5,31%. A Mer3 sobe 4,50% nesse momento também, assim como o Grupo Soma sobe agora 2,44%. Depois aparece aqui o setor de petróleo, siderúrgica de mineração, as aéreas também estão por aqui, setor de educação. Vou começar falando aqui da A3R Petróleo, que está subindo agora 5,68%. PetroRio sobe 5,41% nesse momento. Petri 4 está com uma alta de 2,43% e Petri 3 sobe pouco mais de 3%, 3,12%. Olha agora do setor de educação, tem Edux e Cogna também subindo por aqui. Edux agora sobe 3,54%. Depois a gente vê também aqui entre as maiores altas o Grupo Cosan subindo 4,58%. Natura também tem uma alta expressiva de 6,17%. Apvida 6,06% de alta. Falei agora de Edux. Cogna também está subindo por aqui. Cogna está agora com uma alta de 3,2%. Depois a gente vê positivo com uma alta de 3,12%. A Azul, 3,43% de alta também. Aparece também aqui a Vale, né, que está com uma alta de 2,32%. CVC e Gol, assim como a Azul, também segue subindo. A Gol sobe 2,17%. CVC está com uma alta de 2,33% agora. Banco Inter aparece por aqui, junto com o Banco BTG Pactual, também estão aqui nas maiores altas. BTG Pactual sobe 2,78%. Banco Inter, com o ticker BID11, tem uma alta de 2,04%. Tá? Agora está dando uma corrigida aqui, está com uma alta, agora deu uma atualizada, 3% de alta, Banco Inter. Depois a gente vê o Alpargatas subindo 2,53%, GGBR4 sobe também 2,14%. As elétricas também aparecem por aqui, Equatorial sobe 1,84%, Elet 3, 1,87% de alta nesse momento. Vamos falar aqui das maiores quedas, né? Mais uma vez falando que o setor frigorífico está aqui, né, aparecendo forte nas maiores quedas, começando por BRF, do grande telespectador Helder. Está aqui BRF, então, recuando 3,66%. Depois aparece Marfrig, caindo 2,61%. Minerva, 2,35%. E JBS também, 0,89% de queda. Aí depois aparece os bancos, né? Tem Banco Pan, né? E também tem os bancões aparecendo aqui. Santander está aí recuando 1,14%. Depois o Banco do Brasil aparece também por aqui com uma queda de 0,49%. O Banco Pan, que eu falei agora há pouco, está aí com uma queda nesse momento de 0,79%. O Banco do Brasil também cai 0,41%. Depois aparece Embraer recuando 0,79%, CPLE 0,65% de recuo e Taesa, finalizando aqui, está recuando agora 0,39%. Vamos falar do dólar, deixa eu dar uma atualizada aqui para a gente trazer como é que está a cotação do dólar nesse momento. A gente vê então que o dólar está caindo 1,14%, comercializado agora a R$ 5,00, acabou de virar, R$ 5,60, Dani. É isso aí, grande Hanna Beltrão. Hanna, vamos dar o nosso boa tarde para o pessoal que está aqui no chat para a gente já se encaminhar aqui para o final do BMC Stock. O Felipe Lippe está por aqui, o MPK, o Sandro, o Jackson, Spencer também, o Doutor Negócio Capital, deixa eu ver, o professor Vinícius Química falando aqui, tem agora uma queda pela Hanna. O Andrei também está por aqui.
O Kleberson Tavares, quem mais aqui? Olha o professor Alexandre Cabral aqui falando que você come muito. Cabral tá de férias, mas ele, né, se faz presente aqui sempre que dá, né, falando olha, aqui. falou, pra se ter uma ideia, ela mata um prato no almoço maior do que o meu. Eu até respondi, verdade, você viu? que me defenda. É verdade, viu, pessoal? É verdade, Ela come, não negarei, viu? por exemplo, agora, né, tá chegando Veio a do hora de Pará, almoçar. né? Vindo do Pará, a gente tem o quê? Fome, né, Fome. vontade de comer, pena que não tem farinha, não tem todo dia essas comidas aqui, mas a gente, né, mata a vontade mesmo assim. Quem mais tá por aqui? O Daniel Morales, né, que tá aqui do meu lado, mas ele fica o quê? Comentando, zoando com essa apresentadora juntamente com o Alexandre Cabral. Depois eu me defendendo aparece aqui. O Entre a Cruz e a Espada também aparece aqui, os melhores nomes. Perguntaram aqui se você é taurina. Eu sou, pois é, acertou em cheio, realmente. Tá Com explicado, ascendente em né? câncer. Com ascendente em câncer. Cuidado, ou seja, gente, senão sou ela vai emotiva. começar a chorar aqui. Hein? Então... Mas brava. Quem mais? Mentira, gente. Eu sou meiga, assim como vocês falaram. É tá lógico que é, lógico. Né? Você me defende, hein? Claro. Você me defende. Você sabia que tem uma... Pode ter uma cultura inútil agora? Pode. Você Não sabia sei, que hoje será? faz 10 anos da notícia da grávida de Taubaté? É bom lembrar, né? Até porque ontem, né? a gente teve aqui em São Paulo um nascimento, né? Uma jovem teve aí um parto teve 5 crianças, mas foi quíntuplos. Foi real. Quase Se eu não me engano, 3 meninas e 2 meninos. O da grávida de Taubaté era quando? Eram quantos? Não eram 5, não? Não lembro mais. Acho que eram, hein? Mas que eram, sim. foi uma cultura inútil, né? É isso aí, mas é isso aí. É isso aí, né? Ficou aí, né, para você refletir aí com essa cultura aí que o Daniel trouxe no finalzinho. Que hora o quê? É hora de dar tchau, É né, hora Dani? de dar tchau. Então, Hanna, beijos pra você. Você volta hoje? Volto, olha só, tava só esperando esse momento. Você tava esperando, né? Volto, sim, às 18h45 ou 15 para as 7. Tava com saudade de fazer essa piada. E aí volto, porque hoje a gente conversa, sim, a gente tem, sim, empresa no BMC Business. A gente conversa hoje com a Wiz, conhecer um pouco mais sobre o plano de negócio, saber um pouquinho mais sobre os investimentos, planos futuros, e é só isso agora. Espero que todo mundo, né, coloque o despertador aí para lembrar de acompanhar e dar uma moral lá no chat, aqui no chat, para essa apresentadora aqui. Pode fazer pergunta? Pedindo. Pode fazer pergunta. Claro que pode. Não só pode, como devem fazer pergunta. É isso aí, então deixem Estão perguntas aí para o BMC Business às 6h45 da tarde ou 6h45 da noite, como preferirem. Ou 15 para as 7. Ou 15 para 7. Valeu, Hanna. Beijo para você. Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau, tchau, Dani. Bom marketing para vocês. Valeu.